Gleisi Hoffmann zomba de Nicolas Ferreira. E sua resposta desarma até os apoiadores. A sessão plenária da Câmara dos Deputados começou como tantas outras naquela quinta-feira. Os corredores do Congresso Nacional fervilhavam com assessores apressados, jornalistas atentos e deputados caminhando com seus telefones em mãos. Ninguém imaginava que aquele dia se tornaria um marco na história recente do parlamento brasileiro. Quando Nicolas Ferreira, PL-MG, subiu à tribuna para discursar sobre seu projeto de valorização da família brasileira, os olhares se voltaram para ele com a habitual mescla de admiração e desprezo que sua figura provocava. Aos 28 anos, o jovem deputado de Minas Gerais já havia se tornado uma das figuras mais polarizadoras do cenário político nacional. As câmeras do plenário captaram o momento exato em que Gleisi Hoffmann, PT-PR, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, entrou no recinto. Seu olhar fixou-se imediatamente no orador e um sorriso irônico se formou em seus lábios. Ela se aproximou de seu microfone, aguardando o momento perfeito para o que viria a ser o início de um dos debates mais intensos já registrados no plenário. O que ninguém sabia é que, nas próximas 2 horas, o país assistiria a um embate que transcenderia as usuais trocas de farpas políticas, revelando camadas surpreendentes sobre ambos os protagonistas e culminando em um desfecho que ninguém poderia prever. O estopim do conflito. Com a palavra, o deputado Nicolas Ferreira, anunciou o presidente da sessão. Nicolas ajustou seu terno azul marinho e começou seu discurso com a confiança que lhe era característica. Senhor presidente, nobres colegas, trago hoje à discussão um tema que toca o coração da sociedade brasileira. A preservação de nossos valores familiares tradicionais que vêm sido sistematicamente atacados por uma agenda progressista que desconsidera o que a maioria dos brasileiros realmente deseja para a educação de seus filhos e para o futuro de nosso país. As câmeras captaram Gleisi Hoffmann balançando a cabeça negativamente enquanto digitava algo em seu celular. O burburinho começou a crescer no plenário quando ela se levantou, solicitando uma parte. O nobre deputado me concede uma parte? Perguntou Gleisi, com um tom que misturava cordialidade e desafio. Nicolas hesitou por um segundo, mas concordou. Concedo a parte à deputada Gleisi Hoffmann. Foi neste momento que o debate tomou um rumo inesperado. Em vez de iniciar com as críticas habituais, Gleisi começou com um sorriso e disse: Deputado Nicolas, admiro sua energia juvenil e sua paixão. Lembra-me de mim mesma quando entrei na política, cheia de certezas, mas confesso que me preocupa ver como alguém tão jovem e com tanto potencial possa defender ideias tão, digamos, antiquadas. Um murmúrio correu pelo plenário. Os deputados aliados de Nicolas se entreolharam, surpresos com a abordagem condescendente de Gleisi. A deputada me permite continuar? Interrompeu Nicolas, visivelmente incomodado. Claro, deputado. Só queria deixar registrado que é curioso como o senhor, nascido nos anos 90, defenda valores dos anos 50. Talvez algum dia entenda que o Brasil é um país diverso e que família tradicional tem muitas definições diferentes, completou. Gleisi voltando a sentar-se. As câmeras captaram o rubor que subiu pelo rosto de Nicolas, enquanto ele tentava retomar seu discurso. O que ninguém esperava era que aquele seria apenas o início de um embate que logo escalaria para muito além do tema inicial. O debate se intensifica. Agradeço à nobre deputada por sua consideração, respondeu Nicolas com uma calma estudada. Mas preciso corrigir um equívoco comum da esquerda brasileira. Defender valores não é ser antiquado, é reconhecer que certos princípios são atemporais. E não confunda juventude com falta de convicção. O plenário reagiu com alguns aplausos esparsos. Nicolas prosseguiu. O que vemos hoje é uma tentativa sistemática de desconstruir instituições que formaram a base da sociedade brasileira por séculos. E quando nos opomos a isso, somos ridicularizados como a deputada acaba de fazer. Gleisi levantou-se novamente, desta vez sem pedir permissão. Questão de ordem, presidente. O deputado está distorcendo minhas palavras.
O presidente da sessão interveio. Deputada Glaze, aguarde seu momento. O deputado Nicholas está com a palavra. Nicholas sorriu levemente antes de continuar. Veja, senhoras e senhores, este é o modus operandi da esquerda brasileira. Quando confrontada com argumentos, tenta silenciar o debate. Mas não me silenciarei. As câmeras mostraram Glaze digitando furiosamente em seu celular, enquanto outros deputados começavam a se agitar, alguns pedindo a palavra, outros conversando entre si. O projeto que apresento hoje, continuou Nicholas, visa justamente proteger as famílias brasileiras de uma ideologia que quer ditar como devemos criar nossos filhos, que valores devemos ensinar e que tenta transformar nossas escolas em laboratórios de experimentação social. Neste momento, Glaze não se conteve. Levantou-se e, sem autorização, declarou em alto e bom som. É interessante como o deputado Nicholas se coloca como defensor da família brasileira quando nem família constituiu ainda. Quem é você para dizer o que é melhor para as famílias do Brasil? Suas ideias não passam de repetições de teorias conspiratórias que aprendeu em vídeos do YouTube. O plenário explodiu. Aliados de ambos os lados começaram a bater nas mesas, alguns aplaudindo, outros protestando. O presidente da sessão bateu o martelo repetidamente, tentando restaurar a ordem. A deputada está fora de ordem. Peço que respeite o regimento desta casa, gritou o presidente, enquanto os ânimos se exaltavam. Quando o tumulto finalmente diminuiu, as câmeras focalizaram Nicholas. Para surpresa de todos, ele não parecia abalado. Ao contrário, havia uma serenidade incomum em seu semblante. Agradeço à deputada por ilustrar tão perfeitamente o meu ponto, disse ele, com uma voz calma que contrastava com o caos anterior. Quando não se tem argumentos, parte-se para o ataque pessoal. E sim, deputada, ainda não constituí família, mas cresci em uma como todos nós. E trabalho diariamente ouvindo milhares de famílias brasileiras que se sentem ameaçadas e sem voz. Um silêncio incomum tomou conta do plenário. Nicholas continuou. A questão não é quem sou eu, mas quem são os milhões de brasileiros que representamos. E se a deputada quer trazer a discussão para o campo pessoal, talvez devêssemos falar sobre como as políticas que seu partido defendeu por anos afetaram diretamente essas famílias. Mas não farei isso. Prefiro manter o debate no campo das ideias. O ponto de virar o clima no plenário mudou sutilmente. O que começara como um ataque de Glaze parecia agora favorecer Nicholas, que mantinha uma postura serena diante das provocações. Sensing the shift, Glaze mudou sua abordagem. Deputado Nicholas, disse ela, agora em um tom mais conciliatório, não quis fazer um ataque pessoal. Apenas questiono a experiência prática por trás de suas propostas. Porque, veja, quando falamos de políticas públicas, precisamos de mais do que retórica, precisamos de conhecimento, de vivência. E o PT tem essa vivência, deputada? Respondeu Nicholas prontamente. 13 anos no poder federal e os problemas das famílias brasileiras só aumentaram. Insegurança, desemprego, crise moral. É essa a experiência que a senhora defende? O debate começou a atrair cada vez mais atenção. Deputados que estavam em outras comissões começaram a entrar no plenário. As redes sociais explodiam com comentários sobre o embate que estava sendo transmitido ao vivo. Glaze, percebendo que precisava recuperar o controle da narrativa, decidiu mudar de tática. Vamos aos fatos então, deputado. Seu projeto propõe restringir discussões sobre diversidade nas escolas, correto? Como isso ajuda as famílias brasileiras onde existem membros LGBTQIA+. Como isso protege crianças que já sofrem bullying por serem diferentes? Meu projeto não propõe restringir discussões, deputada, respondeu Nicholas com tranquilidade. Propõe garantir que os pais tenham conhecimento e voz ativa sobre o que é ensinado a seus filhos. É sobre transparência e respeito à autoridade parental. E quando os pais são preconceituosos? E quando o ambiente familiar é tóxico? Retrucou Glaze, elevando novamente o tom. A deputada está insinuando que o Estado sabe melhor que os pais o que é bom para seus filhos? Perguntou Nicholas, com uma expressão de genuína curiosidade. Esse é precisamente o tipo de pensamento que afasta muitos brasileiros de seu partido. Deputada,
A tensão era palpável. Outros deputados começaram a pedir apartes, querendo participar do que havia se tornado o centro das atenções políticas naquele momento. Gleisi percebeu que estava perdendo o controle da situação e decidiu lançar mão de um argumento mais contundente. Deputado Nicolas, vamos falar francamente. Seu projeto é apenas mais uma tentativa de desviar a atenção dos verdadeiros problemas do Brasil. Enquanto discutimos fantasmas ideológicos, o desemprego continua alto, a fome voltou a assolar famílias brasileiras e a desigualdade só aumenta. Não é isso que deveria preocupar alguém que diz defender as famílias? O plenário ficou em silêncio, aguardando a resposta. Nicolas tomou um gole de água, ajustou o microfone e respondeu. Deputada Gleisi, agradeço a oportunidade de esclarecer. Isso não se trata de desviar a atenção, mas de reconhecer que os problemas brasileiros não são apenas materiais, mas também morais e espirituais. Uma sociedade sem valores claros não prospera economicamente, e sim, preocupo-me com fome, desemprego e desigualdade. Mas também me preocupo quando vejo o Estado tentando substituir as famílias na educação moral das crianças. A resposta gerou uma onda de aplausos dos deputados aliados de Nicolas. Mesmo alguns deputados independentes pareciam impressionados com a articulação do jovem parlamentar. O confronto decisivo à sessão já durava mais de uma hora, e o embate entre Nicolas e Gleisi havia se transformado no centro das atenções nacionais. Nas redes sociais, a hashtag #FuSAsDebate Nicolas Gleisi já estava entre os assuntos mais comentados. Gleisi, sentindo que precisava de um golpe decisivo, decidiu mudar completamente sua abordagem. Deputado Nicolas, começou ela com um tom quase maternal. Entendo seu fervor. Já fui jovem e apaixonada por ideais também. Mas preciso lhe dizer algo com a experiência de quem está na política há mais tempo. Essa sua cruzada moral é insustentável. O Brasil está mudando e visões como a sua estão ficando para trás. Não é uma crítica, é um conselho. Adapte-se, ou será esquecido. Um murmúrio correu pelo plenário. A tentativa de Gleisi de posicionar Nicolas como um político inexperiente e ultrapassado era clara. Nicolas ajustou sua postura, respirou fundo e olhou diretamente para Gleisi antes de responder. Deputada, agradeço o conselho, mas permita-me respeitosamente discordar. A senhora está certa sobre uma coisa. O Brasil está mudando, mas não na direção que imagina. Cada vez mais brasileiros estão cansados de uma política que ignora seus valores mais profundos, que trata sua fé como algo ultrapassado, que ridiculariza suas tradições. Ele fez uma pausa olhando agora para todo o plenário. A senhora fala de adaptação, mas talvez seja o seu partido que precise se adaptar à realidade de um Brasil que não se reconhece mais nas políticas que vocês propõem. Um Brasil que quer liberdade para educar seus filhos segundo seus valores, que quer um Estado que respeite suas escolhas, que não imponha uma visão única de mundo. O silêncio no plenário era absoluto. Nicolas continuou. A senhora zombou de mim por ser jovem, por não ter família constituída. Mas sabe o que vejo todos os dias? Jovens como eu, preocupados com o futuro, querendo construir famílias, mas encontrando um sistema que parece trabalhar contra eles a cada passo. E são esses jovens, essas famílias, que me motivam a estar aqui. Gleisi tentou interromper, mas Nicolas levantou a mão em um gesto respeitoso. Permita-me concluir, deputada, assim como respeitosamente a escutei. O que defendo não é uma volta ao passado, como a senhora sugere. É reconhecer que existem valores permanentes que transcendem modismos ideológicos. Valores como respeito, responsabilidade, liberdade, família. E se defender isso me faz parecer antiquado aos olhos da senhora, assumo esse rótulo com orgulho. A câmera captou um momento raro. Gleisi Hoffmann, conhecida por sua eloquência e presença de espírito, parecia momentaneamente sem palavras. Desfecho surpreendente. Presidente da sessão anunciou que o tempo estava se esgotando e que ambos teriam direito a considerações finais. Gleisi foi a primeira, recompondo-se rapidamente. Colegas deputados brasileiros que nos assistem, o debate de hoje mostra claramente as duas visões de Brasil em disputa.
De um lado, um projeto inclusivo, que reconhece a diversidade do nosso povo e busca construir um país onde todos tenham lugar. De outro, uma visão excludente, que se apega a conceitos ultrapassados e tenta impor uma única forma de viver e pensar. Ela olhou diretamente para Nicholas. Respeito o deputado Nicholas e sua paixão, mas não posso deixar de notar como suas ideias, apesar da eloquência com que são apresentadas, representam um retrocesso para o Brasil. Nossa juventude merece um futuro mais aberto, mais livre, mais diverso. E é por esse futuro que continuarei lutando. Os aplausos dos aliados de Gleisi ecoaram pelo plenário. Era a vez de Nicholas para suas considerações finais. Agradeço à deputada Gleisi pelo debate. Discordamos profundamente, mas é assim que a democracia funciona. E é justamente por acreditar na democracia que defendo que as famílias brasileiras tenham voz nas decisões que afetam a educação de seus filhos. Nicholas fez uma pausa, olhando lentamente ao redor do plenário antes de continuar. A deputada fala de um Brasil diverso, e nisso concordamos. Somos um país plural, com muitas visões diferentes, mas é precisamente por isso que me oponho a tentativas de impor uma única visão de mundo através do Estado, especialmente quando essa visão contradiz os valores de milhões de brasileiros. Então, para surpresa de todos, Nicholas pegou em seu bolso um pequeno objeto e o ergueu. Este é um terço que minha mãe me deu quando fui eleito. Ela me disse: Nicholas, nunca se esqueça de onde veio e dos valores que o trouxeram até aqui. Trago isso comigo não apenas como símbolo religioso, mas como lembrete das famílias brasileiras que represento. O plenário estava em completo silêncio. Nicholas prosseguiu. Deputada Gleisi, a senhora zombou de mim hoje, questionou minha experiência, insinuou que minhas ideias são antiquadas. E está no seu direito. Mas quero lhe dizer algo. Não estou nesta casa para ser aceito ou aplaudido pela elite política. Estou aqui para dar voz àqueles que se sentem silenciados, àqueles que veem seus valores sendo ridicularizados pela mesma elite que deveria representá-los. E então veio o momento que ninguém esperava. E para finalizar, quero fazer um convite à deputada Gleisi. Apesar de nossas profundas divergências, convido-a a visitar comigo algumas das escolas e famílias em Minas Gerais que me elegeram. Não para convencê-la de minhas ideias, mas para que possa conhecer de perto as preocupações reais dessas pessoas. Porque acredito que, no fundo, todos nós queremos um Brasil melhor, ainda que tenhamos visões diferentes sobre como chegar lá. Um silêncio atônito tomou conta do plenário. Gleisi, visivelmente surpresa com o convite, hesitou por alguns segundos antes de responder. Deputado Nicholas, agradeço o convite. E para surpresa de muitos aqui, eu o aceito. Porque também acredito que, apesar de nossas diferenças, precisamos dialogar mais e entender melhor as realidades diversas do nosso país. Os deputados de ambos os partidos se entreolharam, confusos. Não era o desfecho que qualquer um esperava para um debate tão acalorado. O presidente da sessão, igualmente surpreso, declarou: Bem, isso é inesperado e positivo. A sessão está encerrada. Enquanto as câmeras ainda rodavam, Nicholas desceu da tribuna e caminhou até Gleisi, estendendo a mão. Após um breve momento de hesitação, ela aceitou o cumprimento. Naquele momento, algo raro aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados. Um silêncio respeitoso, seguido por aplausos espontâneos, vindos de ambos os lados do espectro político. Os jornalistas presentes correram para seus telefones, sabendo que acabavam de testemunhar um momento político extraordinário. Um debate que começara com zombaria e antagonismo, mas terminara com um inesperado gesto de diálogo e respeito mútuo. Nas redes sociais, o vídeo do debate, especialmente o momento final, viralizou instantaneamente. Comentaristas políticos de todos os espectros ideológicos foram pegos de surpresa. A imagem de Nicholas Ferreira, o jovem deputado conservador, estendendo a mão para a veterana líder da esquerda, tornou-se símbolo de um tipo de política que muitos brasileiros pensavam não ser mais possível. E enquanto os dois parlamentares deixavam o plenário, cercados por assessores e jornalistas,
Uma coisa ficava clara: naquele dia, não houve vencedores ou perdidos no sentido tradicional. Mas Nicolas Ferreira havia conseguido algo que poucos esperavam: transformar um ataque em uma oportunidade para elevar o nível do debate público brasileiro. Semanas depois, a visita prometida realmente aconteceu. E embora Gleisi e Nicolas continuassem discordando sobre quase tudo, algo havia mudado na forma como debatiam. O respeito mútuo, ainda que entre adversários, havia se tornado uma possibilidade novamente. Para os milhões de brasileiros que assistiram ao vídeo viral do debate, ficou uma lição poderosa. Mesmo nas diferenças mais profundas, ainda existe espaço para dignidade e respeito. E talvez, como demonstrou Nicolas Ferreira naquele dia, essa seja a arma mais poderosa de todas. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.